Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz. Tudo bem com vocês? Bom estar de volta. O pastor Esilá vai falar depois, como o pastor Zé Roberto já disse. E estava lembrando aqui em mais ou menos meados de novembro, dezembro de 2020, essa igreja aqui estava orando por nós, nos enviando para o sertão. E 5 anos, pouco mais de 5 anos, o Senhor nos levou para lá. E nós estamos agora indo para uma nova fase, uma nova etapa. Quando fala Europa, parece um negócio meio chique, né? Meio romântico assim. Mas não, irmãos. A gente está indo para o norte de Portugal. Eu prefiro falar assim, nós estamos indo para o norte de Portugal, ali na região mais norte-centro. Dizem que a cidade de Viseu, para onde a gente vai, é o coração de Portugal. Onde tem menos igrejas plantadas, onde existe um desafio muito grande. E nós estamos como que... Sabe quando às vezes na sua vida parece que você fica assim num lugar meio suspenso, assim, que você nem está num lugar, nem está em outro, você não sabe muito bem, você sabe o que vai acontecer, mas parece que você está meio, como que eu posso dizer, à mercê, a gente sabe que é de Deus, mas à mercê de algo da qual você não está mais lá e algo que você não conhece. Quem já se sentiu assim, tipo, parece que eu estou flutuando, né? Parece que você está assim e não tem muita certeza, você não tem muita, parece que não tem um controle. Na verdade, tem coisas que a gente consegue planejar e entender, mas parece que tem certos momentos da vida, parece que você não tem o controle. Parece que você está assim, realmente à mercê de uma situação, e nós estamos à mercê da vontade de Deus, amém? O melhor lugar é a vontade de Deus, e nós estamos aqui por mais uns 20 e poucos dias, para estarmos com a igreja, estarmos com a família, resolvemos algumas questões, peço para que os irmãos orem. Nós poderíamos ir para Portugal, lá para o norte, para entrarmos como a maioria entra, como turista, lá não precisa de visto, você pode ir ficar 3 meses, né? Mas nós estamos fazendo um processo de tirar o visto religioso. E o visto religioso, eles pedem muitas coisas. E nós já tínhamos encaminhado essa documentação há pelo menos aí uns 10, quase 15 dias atrás, e voltou sexta-feira pedindo para corrigir e conseguir mais algumas coisas, né? Então nós estamos nessa fase. Por quê? Porque lá em Portugal, quando nós chegamos na cidade de Viseu, depois os irmãos podem pesquisar a cidade de Viseu, nós vamos chegar e estarmos nos unindo a uma igreja que já está lá, que chama Igreja Casa de Deus. Pastor Roger, são aqui de Mogi das Cruzes, sua esposa Camila, estão lá há 8 anos, e eles fazem um trabalho lá também missionário, de plantação de igreja. E quando nós chegarmos lá, nós não queremos ficar soltos, nós vamos estar cooperando com eles até nós nos adaptarmos à questão de um lugar para morar, as questões de transporte, tudo aquilo que envolve, que quando você chega num lugar novo, tem aquele tempo de adaptação. Então, peço para que os irmãos orem por isso. Amém, gente? Amém. Então, nós estamos felizes por isso, confiantes, né? Dá aquele medo, né? Quem é que não sente medo aqui? Alguém não sente medo? Do desconhecido? Todo mundo sente, sim ou não? Vai fazer uma cirurgia, dá aquele medo? Fala, meu Deus, como é que vai ser? Eu estava lá no sertão e quando nós chegamos lá, quase 6 anos atrás, eu sempre tive problema de visão, assim, mais grau pequeno, 0,75, um pouquinho para perto, chega a idade, você precisa de um óculos para longe e tal. Mas, para minha surpresa, depois de 3, 4 anos lá, acusou catarata nos 2 olhos, por conta do excesso de luz. E a coisa foi aumentando, né? E aí aqui em São Paulo, fazer um exame de rotina, falou, você está com catarata e tal, né? Isso há 1 ano e meio atrás. Mas, vai olhando, aí a gente volta, quando a gente vem para cá, a gente sempre dá uma passadinha no oftalmologista, e agora, no ano passado, ele falou, deu uma avançada, precisa fazer cirurgia nos 2 olhos. E eu fiz a cirurgia nos 2 olhos, um olho direito numa semana,
e o olho esquerdo na outra. Então, vai mexer com os dois olhos, o que você pensa? Meu Deus, e se eu ficar cego? Não é? Você não passa tanta coisa na cabeça? E você fica com medo do desconhecido. Mas, irmão, cirurgia de 20 minutos, né? Depois você começa a pôr um colírio, depois na outra semana, novamente, e aquilo já não é mais desconhecido. E quando você vê, e no caso, eu vi mesmo, né? Eu tava com a vista embaçada, eu não sabia. Eu não estava claro. Eu conseguia fazer as coisas normais, pregar, ler e tal. Mas era como sempre, sabe quando você toma banho, aquele vapor quente fica na lente do óculos? Quem já... Então tinha isso, e ó, você está vivendo, pastor João, você não está nem sabendo. Mas quando você recebe, né, esse tratamento, essa cura, aí você fala, nossa, eu achava que eu estava levando uma vida normal, não estava. E meus irmãos, na vida espiritual é a mesma coisa. Às vezes a gente acha que a gente está bem, enxergando as coisas de Deus, que nós já conhecemos, que nós estamos entendendo as coisas espirituais na nossa vida, na igreja, mas nós precisamos que o Senhor venha e cure a nossa visão espiritual, amém? Porque a igreja de Laodiceia, ela achava que ela era rica, que ela via, que ela andava bem vestida, e quando Jesus aparece para ela e fala com ela, fala assim, você é pobre, cego e nu. Compra de mim, adquire de mim tudo o que você precisa. Vestes novas, uma visão restaurada e uma verdadeira riqueza. Então, muitas vezes na nossa vida física ou na nossa vida espiritual, nós estamos vivendo, fazendo as coisas e não estamos percebendo que talvez a gente já até perdeu um pouco da visão, um pouco do fervor, um pouco da obediência, um pouco da consagração, e que nessa manhã o Senhor venha nos restaurar, amém? Que o Senhor venha abrir os nossos olhos. Senhor, abre os nossos olhos para ver. É como aquele cego Bartimeu, que estava lá na estrada, e ele ouviu que Jesus estava passando naquela cidade. E ele faz um pedido para Jesus. Mas antes Jesus pergunta o que ele quer. O que você quer que eu te faça? Ele era um mendigo na beirada da estrada, como a gente vê muito aqui em São Paulo, seja num farol, seja numa rua, você está comendo alguma coisa no restaurante, aparece alguém te pedindo na rua, e o que ele vai pedir? Ele vai pedir, me dá um dinheiro. Às vezes você sabe que é para beber, para se drogar, para ele continuar naquela vida, sim ou não? Você sabe que é para ele continuar naquela vida. E eu já dei uma ajuda com muita dor no meu coração, porque você sabe que aquela pessoa, né, ela vai continuar no quê? Na mesma vida. Porque o que ela quer, ela só quer aquilo imediato, ela só quer algo que possa satisfazer uma necessidade dela imediata, ou beber, ou se drogar, ou não sei o quê. Mas aquele cego pediu para Jesus o quê? Eu não quero dinheiro, eu não quero esmola, eu não quero continuar na mesma vida, eu quero voltar a ver. Ele falou, porque ele enxergava. Ele era alguém que no passado tinha enxergado, porque ele fala para Jesus, eu quero voltar a ver. E o que ele estava pedindo para Jesus? Jesus, eu quero mudar de vida. Eu quero voltar a enxergar para conviver com a minha família, para trabalhar, para ter dignidade, para ser alguém de novo. Porque ele poderia ter pedido uma esmola. E talvez Judas, que estava ali cuidando da bolsa, do dinheiro, ou um discípulo, dá uma esmola para ele. Irmãos, a gente precisa sair de um lugar na nossa vida espiritual de viver de esmola, de viver de mendigar coisas, pedindo coisas que até são necessárias, porque, não é? Mas a gente precisa pedir para Deus, Senhor, me dá uma visão espiritual,
para que eu possa voltar a viver, para que eu possa, sabe, estar em família. E quando eu digo família, é lá na sua casa, mas é família de igreja também, família de Deus. Senhor, eu quero voltar a orar como eu orava, a adorar como eu adorava. Eu quero voltar, Senhor, a fluir no dom que o Senhor me deu. Eu quero voltar a pregar como eu pregava. Eu quero voltar, Senhor, eu não quero mais ficar nessa situação. Eu quero mudança de vida. Amém? O que nós precisamos, irmãos? Mudança de vida. E mudança de vida, a palavra de Deus que nós devemos viver o quê? Em novidade do quê? De vida. Isso não tem a ver com idade cronológica, porque eu sei que alguns aqui são jovens, outros já são adultos, né? E outros são jovens há mais tempo, né? Quem tem cabelo branco aí é jovem há mais tempo. Não é? Você é jovem há mais tempo. Jovem com mais experiência, né, minha irmã? E não tem a ver com idade cronológica. Tem a ver com idade espiritual. Amém? Tem a ver com quem você é, uma nova criatura. Como o Caleb e Josué. Caleb, com 85 anos, ele fala para Josué, eu estou pronto, eu estou como naquele dia lá. Já tinham se passado 40 anos, ele pede a herança dele, ele fala assim, eu quero as minhas montanhas. Eu quero aquilo que me foi prometido lá por Moisés. Ele fala isso para Josué, e ele recebe a herança dele. Com 85 anos ele fala, eu estou da mesma maneira. Por quê? Porque não se tratava de idade física, se tratava de disposição espiritual. Amém? Eu sei, irmãos, que, claro, eu não estou aqui exagerando no sentido de que, claro, a gente vai passando o tempo, a gente realmente vai perdendo algumas condições físicas e de reação. Eu já estou experimentando isso também um pouco. Fiquei com meus 2 netinhos ontem de manhã, pelo amor de Deus, Alessandro. Não dei conta. Enquanto eu olhava um, o outro já estava subindo não sei aonde. Então a gente realmente vai perdendo. Eu lembrei dos meus filhos, né? A gente tinha os filhos pequenos, e a gente então ali se envolvia, e brincava, e pulava, e rolava. Mas aí na sexta-feira a gente levou eles num parquinho, né, lá do shopping, e o meu netinho, ele tem 1 ano e quantos? 1 ano e meio, nasceu em outubro, né? 1 ano e meio. Mas o moleque já estava subindo num touro mecânico lá, que tinha um touro mecânico para... Ele já estava subindo aquele negocinho, mergulhava na piscina de bolinha, só que ele mergulhava na piscina de bolinha, se afundava, mas ele não se mexia, ele ficava parado lá no fundo das bolinhas, e era o que ele estava gostando. Aí eu tinha que ficar procurando o moleque lá, no meio das bolinhas, porque ele mesmo não se apavorava. Eu, como vou, eu estava apavorado. Mas era o que ele estava curtindo, pular lá, que era bem, bem grande, e ficava lá embaixo. Então, é claro que a gente vai perdendo algumas coisas, mas eu estou falando de disposição espiritual. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Profeta e missionário. Profeta e missionário. Né? Profeta e missionário. Quando você vai abrindo aí no livro do profeta Jonas, no capítulo 1, Deus falou algo muito forte comigo nessa manhã no culto aqui. No início, na adoração, sobre a presença de Deus. Amém? Sobre a presença de Deus. Irmãos, nós precisamos desfrutar da presença de Deus. Em nome de Jesus, que a gente venha para a igreja. Olha para cá. Que a gente venha para a igreja, mas também venha para o culto. Porque você pode vir para a igreja e não vir para o culto. Vem para a igreja, mas não vem para o culto. Está na cabeça em outro lugar, não desfruta da adoração, não desfruta do louvor, não desfruta da comunhão, não desfruta de orar uns pelos outros ou receber oração, não desfruta do principal, da presença de Deus. Então, meu irmão, quando você vier para a igreja, venha também para o culto. Amém? Quem está entendendo isso aqui? Presença de Deus. Presença de Deus restaura. A presença de Deus cura. A presença de Deus... ela é tudo que nós precisamos. Nós fomos criados para estar na presença de Deus. Nós fomos criados desde o início, na nossa Gênese,
Como seres humanos, criação de Deus, nós fomos criados para a presença de Deus. Nós fomos criados para, na viração do dia, ter encontro com Deus. Trabalhar, sim, porque o jardim do Éden lá era lugar de trabalho, era lugar de você estar ocupado, né? Só que você estava ocupado sabendo que a presença de Deus estava ali, enquanto você estava trabalhando, mas que na viração do dia haveria uma comunhão mais íntima, né? Deus falava, Deus estava ali, e a presença de Deus era algo que nós vamos voltar a experimentar de maneira plena na volta de Jesus, né? E também, se nós não estivermos aqui, partimos para a glória, vamos experimentar a presença de Deus. Amém? Amém? Paulo falou isso. Eu não sei se eu fico por causa da igreja, mas eu também sinto que eu quero estar com Jesus. Lembra desse texto? Paulo ele estava dividido. Ele falava, eu não quero partir porque existe uma obra a ser feita, mas também eu quero estar com Cristo. Então, a presença de Deus. Tanto é, irmãos, que em Gênesis você vai ver que a partir ali, eu não me lembro o capítulo, mas a partir de Enos, se eu não me engano, é Enos, que a Bíblia diz assim, então começou-se a invocar a presença de Deus. Então começou a se invocar a presença de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque agora Deus precisava ser invocado. Agora a presença de Deus não era algo constante, normal, cotidiana. A humanidade, o coração do homem vai se distanciando de Deus ao ponto de que Deus agora precisa ser invocado. E ele vai falar para o profeta Jeremias, falar para Israel, invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Buscar-me-eis e me invocareis, não é isso? Está escrito? Quando me buscar de todo o vosso coração, então me deixarei achar de vós. Romanos vai dizer, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Deus é um Deus agora que quer se relacionar por meio de Jesus, mas também é um Deus que deseja que nós o invoquemos. Salmo 50, versículo 15 diz assim, olha para cá. Invoca-me no dia da tua angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Amém? Olha o que Deus está falando. Invoca-me, chama a presença. Desculpa. A invocação, ela está mais associada nesse mundo ao mal do que ao bem, sim ou não? Quando fala assim, vamos invocar, o que as pessoas pensam? Pensa logo naquele filme, Invocação do Mal. Não é? Não tem um filme Invocação do Mal? Porque esse mundo é corrompido, ele é demonizado, ele é diabolizado. Esse mundo, a cultura, né? A Bíblia diz que Satanás é o príncipe desse século e ele tem cegado o entendimento das pessoas. E Satanás ele está atuando na cultura, na música, nas artes, deformando a adoração, né? Você vê o que ele quer é adoração, sim ou não? Para Jesus lá no capítulo 4 de Mateus, o que ele fala? Eu te dou todo esse reino, esse poder, essa glória, essa fama, se você prostrado o quê? Me adorar. O diabo ele quer o quê? Adoração, como Deus. Né? Deus é o único digno de ser adorado, que é a resposta que Jesus dá para ele. Satanás, está escrito, só o teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então a resposta correta, bíblica, né, que a palavra traz para nós, para a igreja e para o mundo. Então, existe uma adoração que é deformada, a igreja, por meio do evangelho, da palavra, restaura. Então, Deus, ele quer ser invocado. Meu irmão, invoca a Deus na sua casa. Invoca a Deus, chama a presença de Deus. Invoque, clame até que você sinta a presença de Deus. Sim ou não? Senhor, eu vou te invocar, eu vou te buscar. Senhor, eu sei que o Senhor é o Deus onisciente. E aqui eu não estou dizendo que Deus não está lá. Ele está lá, porque Ele é onipresente, aliás. Ele é onipresente. Ele está em todo lugar.
mas ele está onde ele também é invocado. Amém? Dá um cutucão no teu irmão e fala assim: meu irmão, invoca Deus na tua vida aí. Ô irmão, domingo de manhã dá um soninho, né? Eu dou uma olhada aqui no geral, eu já dou uma olhada assim e falo: meu, aquele irmão deve ter trabalhado muito. Aquele lá fez plantão no hospital, sei lá o que pode ter acontecido, né? Aquela irmã, né, precisou acordar mais cedo, né? Então, quando der um soninho, fala assim pro irmão: meu irmão, me cutuca aí que eu estou com sono. Pede ajuda aí. Deus quer ser invocado. E o texto de Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16, diz assim, que nós temos um sumo sacerdote que é Jesus, que ele pode se compadecer de nós. Porque ele, como sumo sacerdote, ele entrou na presença de Deus e ele foi tentado em todas as coisas. Aí vai dizer assim, esse que eu quero chegar. Quero chegar nesse versículo, que se eu não me engano é o 16, diz assim. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber graça e misericórdia em ocasião oportuna. Amém? Fica de pé com a tua Bíblia aberta. Eu queria que pode levantar com a tua Bíblia. Eu queria que nós fizéssemos mais uma oração, invocando a presença de Deus mais uma vez nesse lugar. Amém? Porque ele gosta de estar onde ele é desejado, onde tem fome dele, onde tem sede dele. E eu sei que nessa manhã nós já cantamos que nós temos fome, nós temos sede, e eu queria que nós pudéssemos agora nos achegar confiadamente, com confiança, com ousadia, junto ao trono da graça de Deus, para receber misericórdia. Misericórdia é algo que você merece e Deus não vai permitir que aconteça. Graça é algo que você não merece e Deus concede para a tua vida. Amém? Você pode fechar os seus olhos e fazer essa oração agora. Senhor, nós nos aproximamos, nos achegamos, invocamos o Senhor, Deus Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso. Nesta manhã, Senhor, aqui entre nós, na tua igreja, no meio do teu povo, Senhor, há necessidade de misericórdia. Tem pessoas que precisam da tua misericórdia. Nós confiamos e cremos, Senhor. Libera misericórdia agora sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha, misericórdia sobre a casa, sobre os filhos, sobre os netos, misericórdia na saúde, misericórdia, meu Pai, a Deus, na vida espiritual, misericórdia, Pai, em o nome de Jesus, misericórdia. O Senhor é um Deus de misericórdia, é a causa de não sermos consumidos. A tua misericórdia se renova a cada manhã. Renova misericórdia sobre esta igreja, renova misericórdia sobre a nossa casa, sobre a família, sobre a saúde, Senhor, em nome de Jesus. Misericórdia para nós, misericórdia como o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Mas também nós carecemos da tua graça, nós carecemos da tua graça, carecemos da tua glória, carecemos de ti. Concede graça ao teu povo, concede graça aos pastores, líderes, concede graça, ó Pai, na obra missionária, concede graça, Senhor. Graça, ó Deus, é algo imerecido. Ó Pai, concede a graça salvadora para familiares, concede graça de salvação para os amigos de trabalho, para os filhos que ainda não são convertidos, para o marido, para a esposa que ainda não é convertida. Conceda a graça da salvação, mas também conceda a graça, favor, meu Pai, bênçãos. Nós já somos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Obrigado nessa manhã por graça e por misericórdia, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus, amém, amém, amém. Ainda em pé. Eu não sei como a igreja conseguiu bater palma, que estava com a Bíblia aberta. Eu tinha pedido para ficar com a Bíblia aberta, mas amém, glória a Deus. Pega a tua Bíblia, Jonas capítulo 1, versículo 1, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor.
para Tarsis. E tendo descido a Jope, que é um porto, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Pode sentar, meu irmão, em nome de Jesus. Amém. Tenho alguns minutos. Presença de Deus e propósito. Fala comigo, presença de Deus e propósito. Jonas, ele queria fugir da presença de Deus e do propósito de Deus. Só que ele era um profeta. E agora ele é chamado para uma obra missionária. E pregar numa cultura diferente. E pregar na principal nação da época, a Síria. Inimigos do povo de Israel. Imagina você tendo que sair para pregar para um povo que sabe que são os teus inimigos. Inimigos da sua família, de quem você é. E agora Deus te manda ir pregar no lugar que você não quer pregar. Você não gosta daquelas pessoas. Você não gosta daquele lugar. E aí Deus te manda ir pregar naquele lugar. E você então, você conhece a Deus. Olha para cá, irmão. Nós conhecemos a Deus, mas não conhecemos a Deus. Vou repetir. Nós conhecemos a Deus, mas não conhecemos a Deus. A gente acha que a gente conhece. Porque até Jó, que era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, que levantava de madrugada para orar para os seus filhos, caso eles tenham pecado, né? E se eu não me engano, ele tinha, acho que 7 filhos e 3 filhas, eu não lembro. É isso mesmo, né? Então ele tinha muitos filhos. E ele se levantava de madrugada para Deus. Eu estou oferecendo a ti um sacrifício, oração, clamor, caso os meus filhos tenham pecado contra ti. Irmãos, nós não somos assim, a gente não levanta de madrugada sempre, né? Eu sei que tem irmãos aqui, irmãs que levantam, né? Mas Jó era alguém que o próprio Deus fala para Satanás. Parece que Deus é que provoca o diabo, né? Você viu o meu servo Jó? Você viu como ele é temente? Você viu como ele é? Deus é que levanta a bola de Jó para Satanás. Satanás é uma criatura, como criatura tem que prestar conta para Deus. Tem um tempo limitado na terra. Fala assim, olha, está vendo o meu servo Jó? Aí Satanás fala, ele é assim porque você dá tudo para ele. Tira o que ele tem. Aí ele perde bem, é roubado, ele perde filhos. A casa dos filhos desmorona, mata os filhos numa refeição. Roubam o gado dele. Aí vai passando, vocês conhecem a história. Mas chega um ponto que Deus restaura a vida de Jó. Sabe o que Jó fala para Deus? Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, meus irmãos, nós conhecemos a Deus, mas não conhecemos. Aqui o profeta Jonas, o missionário Jonas, ele achava que conhecia a Deus, mas não conhecia. Por quê? Porque ele achou que ele podia pegar um navio e ir para o outro lado e fugir da presença de Deus, porque ele achava que Deus estava só lá em Jerusalém, lá em Israel. Ele achava que Deus estava num lugar. Ele, como profeta, achava que conhecia Deus. E aí Deus, então, pede para ele ir para um lugar que ele não quer ir. Então, existe algo que é a presença de Deus e existe o propósito de Deus. E uma coisa não desassocia da outra. Porque quando Deus te chama para a presença dEle, Ele também te dá um propósito. Você tem um propósito. Você foi criado para um propósito. Para conhecer a Deus, estar com Deus, mas isso é uma parte. Ele te chamou para cumprir o propósito dEle. E o propósito dEle, Ele te dá um destino. Ele te dá uma direção. Se você for perguntar para mim, para Zilá, como é que vocês estão para ir para o norte de Portugal? Irmãos, vou ser bem sincero. Vocês estão me achando com cara de entusiasmado?
Eu vou para um lugar que é uma outra cultura, que a gente não conhece ninguém, que a gente vai ficar longe dos nossos filhos e dos nossos netos. Deixamos as igrejas lá plantadas lá, depois de quase 6 anos. Agora que a obra está avançando lá, agora que a igreja lá está avançando, aí ele fala, poxa Deus, começar tudo de novo, num lugar que a gente não conhece. E um povo, tem alguém português aqui? Tem alguém que é filho de português aqui? Neto de português? Neto de português? É? Pois é. Eu morei na Zona Norte muito tempo, e lá é uma comunidade de portugueses, né? Vila Maria, Vila Medeiros, tem muitos portugueses. A gente tinha na nossa igreja lá, congregacional de Vila Medeiros, algumas famílias de portugueses. Então lá em Portugal, os brasileiros, tem muito brasileiro lá, mas muitos portugueses não gostam dos brasileiros, não. Né? Ainda mais agora, que o negócio está pegando na Europa. Estão atrás dos imigrantes e tal. Então, quando você vai e é enviado para um lugar que você já não é daquela nação. A única coisa igual é o português, a língua só. O resto não tem nada de igual. E você vai para pregar para um povo que acha que conhece a Deus, porque eles falaram assim, você está vindo para cá, para Portugal, para ensinar uma coisa que nós fomos lá 500 anos atrás para ensinar vocês. Vocês estão querendo vir o quê? Ensinar religião para a gente? Vocês estão querendo vir ensinar cristianismo para a gente? Fomos nós que fomos lá e levamos para vocês. Vocês não têm nada que fazer aqui. Vocês não têm nada que ensinar a gente aqui. Essa é a posição de muitos. Então a gente já sai daqui, sabe, irmãos, precisando de oração, porque parece que o peso é maior, parece que a carga é maior. Se sair daqui de São Paulo e ir para o sertão já tinha um peso, agora imagina você sair daqui e ir para um outro lugar. Então nós precisamos de oração. Vocês vão orar por nós, irmãos? Nós precisamos de oração, porque existe um peso, existe um ambiente espiritual lá. E aqui, Deus queria ensinar Jonas, porque Deus, quando te chama para um propósito, para uma missão, o mais importante para Deus, às vezes, é tratar com aquele povo sim, mas é tratar com você. Deus quer tratar com você. Na obra que você está fazendo, Deus está mais interessado em tratar você, em transformar você. Você, porque Deus queria alcançar o povo de Nínive, 120 mil pessoas, e mais os animais, que não conheciam a Deus, e que a maldade deles tinha chegado, a maldade, a idolatria, e tudo que vem junto com a idolatria, você sabe, a prostituição, a imoralidade, as maldições, tudo, obras malignas, tudo vai junto com a idolatria. Onde tem muita idolatria, vai acabar tendo muitas outras coisas juntos. E lá não era diferente. E Deus fala para Jonas, Jonas, vai para lá. Jonas vai para uma direção contrária. Então, quando Deus te chama, Ele te chama porque Ele quer fazer uma obra. Deus quer fazer uma obra em Portugal, mas Ele está querendo fazer uma obra em Minas e lá primeiro. Deus te chamou para cá, Deus te chamou para o ministério de louvor, Deus te chamou para o ministério de oração, Deus te chamou para o pastorado, Deus te chamou, está te chamando para uma obra missionária. Sim, andar na presença de Deus, existe um propósito, mas mais do que alcançar pessoas, Ele quer transformar a sua vida. Ele quer transformar o seu caráter. Ele quer mostrar quem Ele é para você. Ele quer que você o conheça mais. Porque Jonas queria fugir da presença de Deus. E quando você foge da presença de Deus, coisas ruins acontecem, sim ou não? Quando você quer fugir do teu propósito, quando você quer fugir da presença de Deus, quando Deus está te falando, te incomodando, te direcionando, e você quer ser desobediente, então Deus te coloca, e você se coloca, na verdade, você se coloca. E Jonas se coloca num navio, e aquele navio começa a ter problemas, e começa a ter perda, destruição,
Por quê? Porque ele está indo no lugar, numa direção contrária. E eu não estou dizendo que quando você for fazer a vontade de Deus, vai ser tudo perfeito, você não vai ter luta, não vai ter problema. Não, eu não estou querendo dizer isso. Mas aqui o texto deixa bem claro para nós que quando Jonas embarca no navio, aliás, ele vai para o lugar mais fundo do navio e vai dormir. Enquanto está tudo sendo destruído, o mar revoltado, os marinheiros jogando a carga no mar, até que eles chegam e falam assim, olha, o problema é um dos passageiros. O problema é com alguém que está nesse barco. Eles lançam sorte, vai cair em cima de quem? De Jonas. Vai cair em cima de Jonas. Aí Jonas fala assim, não, eu sou hebreu, e eu venho da terra de Israel, e eu creio e sirvo ao Deus que criou o céu e o mar. Olha o que ele vai falar para os caras. Ele vai falar assim, eu sou um profeta, servo do Deus que criou o mar. Aí ele já deu a ficha para os caras, né? Ele já deu a resposta, o problema sou eu. E ele fala assim, ó, eles não queriam matar Jonas. Eles tentaram ainda remar, tentaram, porque eles não queriam matar, não queriam jogar. Jonas falou assim, ó, me joga no mar, porque quando me jogar no mar, isso vai parar. E de fato, irmãos. Mas aí tem algo interessante. Deus é tão soberano, meu irmão. Deus é tão soberano, tão misericordioso. Olha para cá. Até mesmo quando a gente está fora do propósito de Deus, Deus está salvando pessoas. Porque até os marinheiros, pastor João, até aqueles tripulantes, começaram o quê? A adorar, a glorificar, a exaltar o Deus de Jonas. Deus se revelou para aqueles homens também. Deus salva, meu irmão. Deus salva, Deus liberta, Deus estava querendo alcançar Jonas, Deus alcançou os marinheiros, o chefe lá daquele barco, né? Como é que fala mesmo? Comandante? Alguém que comanda o barco lá? Capitão. Deus alcançou o capitão, os marinheiros, Deus estava salvando, mesmo com Jonas tendo desobedecido. Então, meu irmão, coloca a tua vida nessa manhã no propósito de Deus, amém? Coloca a tua vida, a tua família, o teu casamento. Pega a tua vida nessa manhã e fala, Senhor, aonde eu tenho sido rebelde? Deus, aonde eu tenho resistido? Senhor, do que eu tenho fugido? Eu não quero mais fugir, porque eu tenho visto que até mesmo na minha fuga ou na minha desobediência, o Senhor tem sido misericordioso e tem até feito a tua obra, mas eu quero fazer, ó Deus, a tua vontade. Jonas cai no mar. Deus provê um grande peixe. Joga Jonas de volta na praia. 3 dias. É interessante que esse foi um sinal também do sacrifício de Jesus por nós, né? Quem lembra disso? E aí tem um fato de que Jesus também entrou num barco. Quem lembra? Jesus entrou num barco também. E também veio uma tempestade. Só que Jesus, ele estava o quê? Obedecendo. Jonas estava desobedecendo. Depois você lê lá nos evangelhos, Marcos capítulo 8, se eu não me engano, ou 10, fala que Jesus pega um barco, os discípulos entram, outros barquinhos começam a seguir Jesus. Ele vai para onde? Ele vai para a cidade de Gadara, porque ele ia expulsar o demônio daquele gadareno. E muitas pessoas iriam se converter. Olha a diferença. Enquanto o Jonas está indo numa direção contrária e acontece destruição, naquele barco de obediência, naquele barco de propósito, naquele barco onde tem a presença de Jesus, naquele barco onde tem a palavra de Deus, os discípulos estavam pensando que iam morrer. Mas aí Jesus se levanta e fala assim, acalma-te, mar. Amém? Essa é a diferença. Enquanto Jonas é jogado para morrer, o autor da vida, aquele que tem poder da vida e da morte, Jesus que é poderoso, ele fala para o mar, para a natureza que ele comanda. E ele chega no destino. Meu irmão, coloca a sua vida no barco onde Jesus governa. Amém. Saia do barco de Jonas, amém? Amém?
Entre no barco onde Jesus é Senhor da tua vida. Porque ainda que haja tempestade, teve tempestade nos dois lados, sim ou não? Teve tempestade ali e teve tempestade aqui, mas qual foi a diferença? Esse barco chegou no destino. Barco onde Jesus governa, meu irmão. As tempestades da tua vida. Fala para o Senhor, Senhor, governa a minha vida nessa manhã. Governa a minha casa. Senhor, eu quero obedecer. Se é para ir para o norte de Portugal, nós vamos. Se é, Deus, para mim sair daqui no hospital evangelizar, eu vou. Se é para mim evangelizar lá no presídio, eu vou. Se é para evangelizar do outro lado da rua, eu vou. Amém? Amém. Não resista à voz do Espírito Santo. Porque no final Deus quer transformar a sua vida. Ele vai salvar, Ele vai fazer milagres, Ele vai libertar. Mas mais do que isso, Ele vai transformar a sua vida. Você vai conhecê-lo de uma maneira que você não conhece ainda. Amém? Amém? Onde nós somos transformados. Se eu não me engano, Romanos, 2 Coríntios, capítulo 3, se eu não me engano, diz assim, que nós contemplamos como por um espelho, mas nós somos transformados de quê? De glória pelo Senhor, o Espírito, na presença. Onde tem presença de Deus, tem transformação. Onde tem presença de Deus, tem transformação. Eu não sei se o pessoal do louvor, a gente poderia encerrar cantando um louvor. Pastor, eu sei que está fora aí os meninos. O Anjo não está aí, né? O Anjo não está aí. Não sei, aquele louvor que fala que nós continuamos tendo fome no secreto, na presença de Deus, para que a gente possa adorar o Senhor, para que a gente possa glorificar o Senhor. Mas, irmãos, essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. Jonas era um profeta. E a Bíblia diz que nós em Cristo Jesus, nós somos profetas, amém? Sabe o que um profeta faz? Repita comigo, um profeta exorta, consola e edifica. E você precisa ser profeta na vida de alguém. Amém? Talvez você não seja um profeta de ofício. Sabe o que é um profeta de ofício? Aquele profeta que o ministério dele, lá de Efésios capítulo 4, que Deus levantou uns para profetas, outros para apóstolos, pastores, mestres, evangelistas. Mas, em Cristo Jesus, cada um de nós podemos profetizar. Paulo vai falar para a igreja, irmãos, eu quero que vocês, cada um, profetizem. Porque o que profetiza fala a igreja. E quem profetiza exorta. Nessa manhã aqui, em nome de Jesus, deixa o Senhor, através do Espírito Santo, usando a vida de alguém te exortar. Quantos querem ser exortados aqui? Sabe o que significa a palavra exortar? Levar para mais perto de Deus. Não é você matar o irmão, dar chibatada nele, chamar a atenção dele, expor ele, humilhar ele, não é isso. Exortação é você, na autoridade do Espírito, chegar para aquele irmão e Deus te usar para levar ele para perto de que se ele está tendo uma vida próxima do pecado, ele vai ser exortado pelo Espírito Santo a quê? A andar uma vida mais próxima de Deus, amém? Abandonar aquilo. Se ele está sendo desanimado, se ele está num espírito de crítica, se ele só fala mal de tudo, se ele só murmura, meu irmão, deixa Deus te usar como profeta para exortar, para levar ele, o coração dele para mais perto de Deus, vida de gratidão. Para edificar. Edifica, constrói. Meu irmão, libera uma palavra de vida eterna para edificar a vida dessa pessoa, para levantar a vida dessa pessoa, para estruturar essa pessoa, para consolar. Acho que foi sexta-feira que a gente foi no médico, naquela consulta. A gente estava fazendo uma consulta com o médico, e ele devia ter uns 40 e poucos anos, e quando a gente chegou lá, ele começou a falar, tal, e o Espírito Santo começou a me incomodar, né? E ele é uma postura de médico, assim, bem profissional, bem, assim, você via que graduação dele e tal, e aí, quando ele terminou a parte médica, eu falei assim, eu posso te chamar pelo teu nome? Tirei o doutor da frente. Ele é mais novo que ele, devia ter uns 40 e poucos anos. Ele chamava Gustavo, né? Gustavo Henrique.
Falei, Gustavo. Quando eu falei Gustavo, aí foi na pessoa de quem ele é. Mesmo, ele estava no ambiente de trabalho dele, eu pedi permissão. Com educação e tal, falei, posso chamar pelo nome? Pode. Falei, Gustavo, eu posso orar pela tua vida? Porque quem estava precisando de oração era o ser humano, a pessoa que Deus conhece. Você precisa ser profeta na vida do teu chefe, de quem trabalha com você, daquele doutor, ou daquela pessoa simples. Sabe quem te dá essa autoridade? O Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus, para você ser profeta na vida de alguém. De você consolar aquele homem, ele precisava de consolo. Porque eu olhava nos olhos dele, ele explicando, detalhe por detalhe, tudo, mas o Espírito Santo falava, mostrava o coração dele, falava assim, ó, ele está preocupado, ele está com medo, ele está ansioso, ele tem situações na vida dele, tudo isso. Enquanto a gente ia conversando, lá dentro, olha só como que é coisa maluca. Você conversando, falando, a Zilá falando, ele falando, e lá dentro, o Espírito Santo falando com você. Ele está assim, ele está desse jeito, ele está assado. Você tem um Espírito Santo dentro de você. Deixa ele te usar. Amém? Fica de pé, meu irmão, em nome de Jesus. Amém. 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 Pode pôr a mão assim no seu coração, assim, no seu ventre. Porque o Espírito Santo de Deus, ele habita. Você é habitação. Ele está em você. Peça para ele te restaurar, para ele te encher. Você veio aqui para não sair do mesmo jeito que você chegou. Você veio aqui para sair mais cheio da palavra, mais cheio de sonhos em Deus, mais confrontado. O Espírito de Deus está aqui nessa manhã se movendo. Ele está passeando entre as fileiras. Ele está passeando aí atrás, na galeria, aqui em cima. Eu posso sentir a presença dEle. E não é só sobre sentimento, é sobre convicção. Porque Ele habita em nós, Ele está no meio da igreja. Ele ama essa igreja. Ele quer restaurar. Ele quer renovar. Ele quer trazer de volta. Ele quer trazer a alegria da salvação. Se você ora em línguas, ore em línguas. Se você quer profetizar nessa manhã, deixa Deus te usar nesse ministério profético. Deixa Deus te usar para edificar, consolar, exortar. Deixa Deus te levar para o lugar da obediência. Entra no barco, volta para o barco. Volta para o barco, volta correndo para o centro da vontade de Deus. Se você não sabe para onde ir, o que fazer, se renda. Se renda. Ora baixar a balabarabacatarabalabala. Vai se enchendo, vai pedindo, encha-me, Senhor. Eu invoco a tua presença. O Senhor é tudo que eu preciso. Eu oro por mais fome e mais sede. Isso, igreja. Isso, meu irmão, minha irmã. Oh, você pode sair do teu lugar agora e orar por mais alguém. Vai lá, consola alguém. Vai lá, exorta em amor. Vai lá, edifica. Vamos orar uns pelos outros. Aí alguém perto de você, alguém aí atrás na galeria. Vamos lá, meu irmão. Vamos deixar o Espírito de Deus se mover, te usar. Vamos ser uma igreja sensível, que ouve a voz, que obedece a voz. Ora baixara balabarabalabarabalabala. Sim, sim, Jesus. Jesus.
Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Deus. Sim. Meu dia bom. Deus tem o seu coração para ouvi-lo e as suas mãos para o trabalho, meu irmão, para a obra. Renda o teu coração. Se coloque, se apresente. Diga para o Senhor: usa-me, Senhor. Dependente da situação. Sim, Senhor. Aleluia. Aleluia. Sim. 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 Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim. 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 Aleluia. Sim. Sim, Jesus. Sim. Sim. Sim, Jesus. Sim, aleluia. Aleluia. Amém. Irmãos, o profeta vai e prega, as pessoas se convertem, desde o rei até o mais simples cidadão. E aquele livro termina com Deus ensinando o profeta, ainda mostrando para ele coisas que ele não conhecia. E o livro termina assim. Sabe por quê? Porque o Deus que começou a obra em você, Ele é fiel para completá-la. Deus está fazendo uma obra em você, Deus está fazendo uma obra em nós. Ele continua trabalhando, Ele continua trabalhando. Aleluia. Sabe, Renan, você tem ido muito no hospital, mas Deus tem te colocado lá por um propósito também. Aquelas enfermeiras, aqueles médicos, aquelas pessoas, elas precisam ouvir o Deus que você tem adorado, o Deus que você tem sido fiel, o Deus que tem te consolado. Há um propósito para todas as coisas. Há um propósito. Quando você está na vontade de Deus, há um propósito para todas as coisas. Irmãos, vamos continuar sendo fiéis. Amém? Passar a palavra aos pastores e nós viemos aqui para vocês orarem, nos enviando para a obra missionária. Chamar a pastora Zilá aqui também. Aleluia. Eu queria continuar orando com a igreja, pode? Oh Senhor, eu sei que o Senhor quer avivar, ativar em nós uma obra do Espírito, queridos. Quando foi falado aqui que nós não podemos vir somente a uma reunião, mas estarmos presentes no culto, está falando da nossa vida, uma vida de devoção. A palavra de Deus lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17 fala assim: orai sem cessar. Senhor, eu creio, sabe, pastor, o Senhor está nos chamando como igreja para um
nível maior de devoção, um nível maior de entrega. E quando a gente fala de oração, irmãos, a intercessão ela é importante, de orarmos uns pelos outros, é muito importante. Mas quando se fala de oração, não é para Deus fazer a minha vontade, mas é fazer a vontade dEle. Será que nós estamos dispostos para acessar esse lugar? Porque muitas vezes nós falamos: Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Tá tudo bem nós pedirmos. A Bíblia diz: pedir-se, dar-se-vos-á, bater e vai abrir essa porta. Mas o que o Senhor quer de nós é o nosso coração alinhado ao coração dEle. Eu quero te pedir isso, meu irmão. Ore agora sobre isso. Fala: Senhor, alinha o meu coração. Alinhe o meu coração à sua vontade. Senhor, se eu estou andando na minha força, na minha vontade, nos meus desejos, Senhor, coloca agora os teus sonhos, coloca agora a sua vontade, porque a sua vontade é boa, a sua vontade é agradável, a sua vontade ela é perfeita. A nossa não, Senhor. Quantas vezes nós pedimos coisas para o Senhor que sai fora da sua vontade. Pai, a sua palavra diz que o pardal encontrou casa, andorinha, ninhos. Nós estamos aqui para encontrar os seus altares, o lugar onde o Senhor habita. Nós acessamos através do sangue do Cordeiro. Nós acessamos o lugar da sua habitação. Nós que somos miseráveis, homens, cegos, pobres e nus, nós queremos acessar a divindade de Cristo. Nós queremos acessar o trono da glória, de onde vem o nosso socorro. Nosso socorro vem do Senhor. Nós acessamos a sua presença através do sangue vertido lá na cruz. Aviva-nos a uma vida de oração, a uma vida de devoção, Senhor. Eu oro, incendeia-nos, nos tire do nosso natural. Nós somos seres espirituais, e como seres espirituais, nós queremos acessar as tuas coisas, Senhor. Tudo aquilo que tem apagado o seu espírito, nós te pedimos perdão. Nós te pedimos perdão se estamos apagando a obra do seu espírito. Levante mulheres de oração nesse lugar, levante homens de oração nesse lugar, levante jovens, crianças de oração, Senhor. Uma igreja que ora, uma igreja que se move. Senhor, seja o centro. Nós declaramos: Tu és o centro da nossa vida. A nossa vida não tem sentido se não for o Senhor. Alinha o nosso coração nesta manhã. Paizinho, alinha o coração dos meus irmãos à sua vontade. Ela é boa e ela é perfeita. Obrigado pela sua palavra. Nos ensine a sermos obedientes à sua palavra. Nos ensine a andar nesse mundo tão corrompido, andarmos mais cheios do seu Espírito Santo, sensíveis à sua voz, no nosso dia a dia, com o nosso coração alinhado à sua vontade, Senhor. Essa é nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.